Os nossos primeiros encontros com as grandes baleias deixaram-nos perplexos, impressionados pelo seu tamanho e inquietos quanto às possíveis reações destes gigantes. Em breve nos apercebemos de que as baleias eram inofensivas e até de que, quando nos encontrávamos, tinham grande cuidado em evitar qualquer colisão que para nós poderia ser trágica. Após 40 anos de observações, não deixamos de admirar as baleias. Estamos mais decididos do que nunca a compreender o seu comportamento e resolvidos a protegê-las por todos os meios. Muito antes do primeiro rebento de erva ter brotado da terra, a vida tinha começado no mar. No coração das águas, as formas de vida multiplicaram-se. Obedecendo às leis da evolução, tornaram-se abundantes e pouco a pouco invadiram a terra inteira. Em seguida, há 60 milhões de anos, os antepassados das baleias sentiram-se seduzidos por um regresso ao mar. Algumas criaturas que tinham adotado a vida terrestre regressaram à água e foi preciso que os respectivos corpos de novo se transformassem para se readaptarem ao meio marinho. A bordo do Calipso, frequentemente nos espantamos com o modo como nadam e mergulham animais que, tal como o homem, são mamíferos de sangue quente que respiram por pulmões. De todos os mamíferos marinhos, nenhum se adaptou melhor à vida aquática do que o mais poderoso animal que alguma vez existiu, a baleia. A Odisseia submarina da equipa Cousteau. Dedicado aos jovens de hoje e de amanhã. Baleias e cachalotes. 12 de maio. No Oceano Índico, ao largo de África, rumamos a sul. Nos últimos 6 meses, estudamos a fauna do Recife de Coral, observámos a vida das tartarugas marinhas e aventurámos no tão temido reino dos tubarões. Procuramos agora o colosso dos mares, a baleia. Para descobrir as baleias, é preciso observar no horizonte os jatos de vapor que elas lançam quando vêm respirar à superfície. Esvaziando os pulmões, projetam um sopro que pode atingir até 15 metros e que é tanto mais elevado quanto mais profundo foi o mergulho. Foi essa coluna branca que desde sempre traiu as baleias e revelou a sua presença aos caçadores. Lá estão! Lá estão! A bom bordo! A bom bordo, as baleias! Estão ali à frente! Onde? Onde? Ali, olha! Repara! Olha o repuxo! São rorqual, uma variedade de baleias que se distingue pela forma característica em gancho que tem a barbatana dorsal.
Temos de agir rapidamente, pois a Rorqual apenas permanece 1 ou 2 minutos à superfície. Vai mergulhar e desaparecer durante algum tempo, sem dúvida de 10 a 20 minutos. A Rorqual desloca-se sozinha ou em grupos de 2 ou 3, e é quase tudo o que sabemos dos hábitos dela. Pensamos ter encontrado um meio de não perder contacto com o animal, mesmo durante as evoluções que faz abaixo da superfície. O Albert Falco é a moderna reencarnação de Queequeg, o arpoador de Moby Dick. A haste é suficientemente comprida para que possamos lançar facilmente a arma, mas a ponta curta está calculada para se fixar na espessa camada de gordura sem matar nem sequer ferir o animal. Boias ligadas ao arpão por uma corda com 500 metros devem permitir localizar o animal quando ele desaparecer nas profundezas. A corda é demasiado frágil para a força de uma rorqual com uma vintena de metros de comprimento e com um peso que oscila entre 40 e 50 toneladas. Para a voltar a apanhar, torna-se necessário utilizar agora o zodíaco e arpoá-la de novo. Para fixar uma segunda corda, o Falco serve-se de uma espingarda a arpão que dispara uma flecha curta com uma ponta destacável e inofensiva. A inexistência de reação da rorqual leva-nos a pensar que nem sequer se apercebe da picada. Bravo, rapazes. Pela primeira vez uma rorqual é observada e filmada debaixo d'água no mar alto. É um acontecimento fora do vulgar. À superfície, o tamanho e a força da rorqual pareciam-nos um pouco temíveis. Mas uma vez dentro d'água, a nossa apreensão transformou-se em admiração. Não esperávamos, ao ver uma massa tão grande, que se deslocasse com tamanha elegância.
cauda da rorqual mede 4 metros de largura e pode desenvolver uma força de 200 cavalos. É também a única arma defensiva de que a rorqual se serve contra os inimigos, os tubarões, que atacam as baleias bebê, as orcas espadarte e até o homem. O nosso corpo e o da baleia estão submetidos às mesmas leis fisiológicas, mas a baleia sofreu alterações decisivas quando se adaptou à vida marinha. Ela pode atingir profundidades que nos são interditas. É com um sentimento de inveja que a vemos evoluir num elemento que lhe é próprio, mas que ainda não é de modo algum o nosso, e que a vemos desaparecer rumo ao desconhecido. Apaixonados pelas baleias, o Falcão e eu fazemos uma incursão ao passado. Para reencontrar as lendas que elas suscitaram, fomos a Mystic, um antigo porto baleeiro do Connecticut que foi reconstruído e que conserva o seu aspecto primitivo. É aqui que se encontra o único sobrevivente dos baleeiros de Madeira, o Charles W. Morgan. Cumpriu a última campanha em 1921. Os homens que andaram a bordo dela contribuíram através da narração aterradora das campanhas que fizeram para forjar a epopeia lendária da caça à baleia. Eles caçavam o cachalote. Lembra-se do que escreveu Starbuck, o comissário do capitão Ahab em Moby Dick. Não há nem um homem neste barco que não tenha medo de uma baleia. Quando o animal era localizado, os escaleiros começavam a caçada. Era frequente perseguirem a baleia durante horas. 6 homens num barco com 9 metros de comprimento, caçando uma baleia com várias dezenas de toneladas e que chegava a ter 15 metros e mais. Quando a baleeira está suficientemente perto da baleia, o arpoador pega na arma e espeta no animal. Depois, e estando o arpão bem preso ao barco por uma corda, aproxima-se da baleia arpoada com uma lança bem afiada. Espeta várias vezes nos pulmões do animal, que perde sangue e morre. A baleia morta era rebocada até ao barco e amarrada neste sítio. E nesta plataforma e com este utensílio separavam-se grandes lamelas de gordura, assim. A cabeça do cachalote representava uma verdadeira fortuna para aqueles homens, pois fornecia vários barris de um óleo muito puro. Tão puro que nos servimos dele para lubrificar os mais delicados mecanismos de precisão, até 1981, data a partir da qual a caça ao cachalote foi proibida. Era nesta espécie de caldeirão do diabo, e usando ferramentas muito primitivas, que os homens da tripulação faziam fundir magníficas baleias para delas extraírem óleo. Para obter o óleo de uma única baleia eram necessários 3 dias de trabalho contínuo. Com os balanços dos barcos, podemos imaginar o óleo que se derramava e se perdia.
Com um equipamento tão rudimentar, a caça anual era de cerca de 800 baleias. Para nosso mal, na década de 70, as frotas baleeiras modernas capturaram 40 vezes mais. No Parque Oceânico Cousteau, no Fórum des Halles de Paris, foi construído um modelo em tamanho natural de uma baleia azul que pode ser observado pelo público tanto pelo exterior como pelo interior. A baleia azul é o maior animal que alguma vez existiu. Mede 30 metros de comprimento e pesa cerca de 130 toneladas. Ou seja, o peso aproximado de 25 elefantes. É um animal de sangue quente e que foi transformado pela evolução em criatura aquática. Os membros anteriores tornaram-se barbatanas. Os membros posteriores desapareceram. E a cauda formidável atinge 1/3 do seu comprimento. Os olhos da baleia são relativamente pequenos. E a vista bastante má tornou-se para ela num sentido quase secundário. Mas o ouvido é apurado. Para se alimentarem, as baleias de barbela, como a baleia azul, engolem camarões minúsculos e pequenos peixes. Abrindo a goela, enorme, enchem por completo o papo com toneladas de água que a seguir expelem através das barbelas. Nestas ficam retidos crustáceos e outros alimentos que engolem em seguida. No interior da baleia azul, apercebemos da língua do tamanho do elefante, do enorme coração, dos grandes pulmões. Mais além, o estômago, o intestino e, por fim, o útero, inchado pelo feto de uma baleiazinha. Pois as baleias azuis são mamíferos, como os seres humanos. A mãe baleia transporta o filho durante 13 meses antes de o dar à luz, saindo a cauda primeiro. Há quase 80 espécies de cetáceos. Enquanto a maior parte das grandes baleias tem baravelas em vez de dentes, os cachalotes, os golfinhos e as orcas espadartes têm, pelo contrário, dentes muito fortes. Podiam, se quisessem, atacar e devorar um homem. Uma enorme barbatana dorsal caracteriza a orca espadarte macho. O maior dos machos é o chefe da tribo que vive e caça em comum. O mundo marinho da Califórnia possui orcas espadarte que foram capturadas vivas. O Falco vai visitá-las para as observar de perto. Encontra o diretor, Brad Baru, e trava conhecimento com uma orca espadarte fêmea com mais de 6 metros de comprimento, chamada Clyde. Trouxeram 2 fêmeas do Canadá e durante toda a viagem elas comunicaram através da emissão de sons agudos. Caçadora temível, a orca espadarte é conhecida por formar grupos que atacam os golfinhos e as focas. Parece que todos os animais marinhos evitam encontrar-se com estas orcas. No entanto, elas alimentam-se principalmente de peixes e, para além de raras escaramuças com os mergulhadores, as orcas sempre se mostraram curiosas e amistosas. O amestrador está maravilhado com a inteligência destes animais. As orcas adaptam-se ainda mais depressa do que os golfinhos. Respondem igualmente aos sinais sonoros. Esta fêmea caprichosa tem um caráter muito especial. Quando uma orca espadarte é capturada, as outras permanecem nas redondezas e estabelecem com ela uma estranha conversação. Este diálogo foi gravado e é difundido na piscina graças a um alto-falante imerso para observar as reações da Clyde. A Clyde responde aos gritos. A Clyde está em cativeiro há muito pouco tempo e não se pode confiar muito nela. O Falco entra prudentemente na piscina. Não se sente muito à vontade neste mar que apenas tem 12 metros de largura. Quando o som é cortado, a Clyde vai-se embora.
Quando a emissão é retomada, a Clyde nada para o alto-falante. Para os cetáceos, o ouvido tem um papel importante não apenas na comunicação, mas também na ecolocação. Dispõe de um autêntico sonar. Apercebem-se dos sons não somente pelas pequenas orelhas, mas pelo conjunto dos ossos do crânio e, na verdade, pelo corpo todo. A conversação foi interrompida bruscamente e a Clyde percorre a piscina em busca daquela voz subitamente desaparecida. Talvez um dia venhamos a poder traduzir esta linguagem de sons agudos. De momento, tudo o que sabemos é que as orcas falam entre si e se compreendem. O cão caça com o nariz, o homem com os olhos. A orca espadarte serve-se do ouvido. Este sentido desenvolveu-se porque o animal vive num mundo de visibilidade limitada, onde os odores se propagam muito menos e mais lentamente do que os sons. Não sabemos o suficiente para determinar o papel que desempenham os gritos e os grunhidos das orcas quando caçam, mas dispõem de um sonar aperfeiçoado que lhes permite reconhecer as presas à distância. Quando a Clyde ia para apanhar um peixe, o falcão colocou-lhe à frente uma prancha fina e ela fez meia volta, obedecendo às instruções fornecidas pelo sonar. O falcão tem a ideia de fazer soar na piscina o barulho de um barco a motor para ver se as referências deste perturbam o sistema de comunicação dos cetáceos. Para um posto emissor de rádio, seriam o equivalente às interferências. As experiências do falcão quase resultam demasiado bem. O barulho do motor interfere com o sentido de orientação da Clyde. De maio, a norte das Ilhas Maldivas, descobrimos a flutuar à superfície um fragmento de lula gigante. As lulas gigantes, animais das profundezas, são a presa habitual dos cachalotes. O dorso dos cachalotes está frequentemente coberto de cicatrizes, feitas pelo bico córneo das lulas ou pelas ventosas dos seus tentáculos. Eis os restos de uma batalha. Este fragmento mede 60 centímetros. É provável que a lula inteira atingisse os 2 metros de comprimento. Temos agora a certeza de que os cachalotes não estão longe. Em todos os oceanos há milhares de toneladas de algas microscópicas à deriva. O fitoplâncton representam o primeiro elo da vida marinha. Milhares de pequenas criaturas, o zooplâncton, pastam nesta pradaria aquática. Por sua vez, estas pequenas criaturas são a presa de animais cada vez maiores, em especial das lulas gigantes, das quais algumas das maiores espécies vivem a 1000 metros de profundidade e até mais. É quando caçam as lulas gigantes que os cachalotes põem em evidência as qualidades excepcionais de mergulhadores que possuem. O Calypso parte em busca dos cachalotes, na região onde apanhamos o fragmento de lula gigante. O falcão mostra ao colo as pontas de arpão tradicionais dos baleeiros, mas escolheu uma flecha que mal furará a pele fina do cachalote e se fixará na gordura. Se a baleia fosse ferida demasiado profundamente, para além da almofada protetora de gordura, perderia o sangue até que viesse a morte. Esta rainha das profundezas sofre da doença das famílias reais, a hemofilia. Para o falcão a escolha é evidente. Existe uma diferença total entre a pesquisa científica e o massacre. Desta vez é o Dumas quem avista o primeiro cachalote.
É pelo ângulo que faz o jorro, que é projetado sempre à esquerda e por uma única narina no lado esquerdo da cabeça, que se tem a certeza de que se trata de um cachalote. Encontrar a baleia não é fácil, mas segui-la ainda o é menos. O nosso projeto de filmar os cachalotes debaixo d'água pode parecer insensato. O nosso estratagema consiste em fixar uma boia ao cachalote para não o perder de vista quando ele mergulhar. Como um cavaleiro na sua montada, o falcão entra na arena a bordo de um zodiaco. O barulho do zodiaco parece que vem complicar o problema. Ao ouvir o motor, o cachalote foge e apenas a rapidez do barco permite que o falcão atinja o objetivo. Ganhamos o primeiro round. O nosso flutuador segue o cachalote como uma caçarola atada ao rabo de um cão. Durante a noite, é necessário um refletor conveniente para o radar do Calypso. Algumas folhas de alumínio desempenham essa função. São suspensas do céu por cima do cetáceo. O último aperfeiçoamento consiste na utilização de um kaitun, metade papagaio e metade balão. Feito de alumínio e com 22 metros, o kaitun é amarrado à boia e esta à baleia. Para estudar um mundo desconhecido, torna-se necessário inventar instrumentos novos. Benjamin Franklin lançou um papagaio na tempestade, o que lhe permitiu descobrir uma das leis da eletricidade. Os homens do Calypso são exploradores e ninguém pode aconselhá-los num mundo onde o homem nunca se aventurou. Os que vieram antes deles só pensavam em matar o colosso e caçaram-no até comprometer a sobrevivência da espécie. Agora, o objetivo é salvá-lo. Não se pode pôr este animal no objetivo do microscópio ou construir um aquário para o encerrar. Torna-se então necessário procurar soluções por tentativas e imaginar acessórios simples. A bordo do Calypso, este tipo de improvisação tornou-se uma arte familiar. O cachalote desloca-se à superfície, mas vai buscar alimentos às profundidades. A linha de 900 metros que o liga ao kaitun deve permitir-lhe mergulhar. A cauda aponta para o céu de uma maneira muito característica. O cachalote sonda. Desce-se na vertical. Arrasta com ele a linha, a boia e, por fim, para espanto de todos, a corda do kaitun parte-se. De facto, este acidente é um sucesso. Pela primeira vez se provou que a baleia mergulha a mais de 900 metros para procurar os respectivos alimentos. (20 de maio, 17 horas). Uma hora depois de se ter perdido o kaitun, um grupo de cachalotes vem à superfície. Os cachalotes deslocam-se em bando. Geralmente, um macho conduz um harém de fêmeas. Quando um jovem macho desafia o chefe do grupo e sai vitorioso do confronto, assume o comando do harém. O vencido abandona a tribo e vagueia pelo mar. Vai morrer sozinho. Os velhos baleeiros chamam estes solitários os imperadores.
Por ora, o barulho dos motores do Calypso não perturba as baleias. Este facto dá-nos a excepcional ocasião de as filmar a partir da câmara de observação submarina situada à frente do Calypso. Atenção, Foné. Atenção, vamos filmar. Atenção, Foné. Atenção, Foné. Atenção, estão aí para este bordo? Deslocando-se mais lentamente do que as outras, uma mãe e um filhote aparecem à proa. Para evitar magoá-las, é preciso parar. Sim, mas aproximamos-nos das baleias. 20 metros, 15 metros, estamos a 10 metros, atenção! Quando um baleote nasce, a cauda é a primeira parte do seu corpo a surgir. Tem de ser imediatamente empurrado para a superfície, senão afoga-se. À nascença mede cerca de 4 metros, um terço do tamanho da mãe, e absorve meia tonelada de leite por dia. Este leite é-lhe enviado sob pressão pelas mamas que estão escondidas no preguiado do ventre da mãe. Foi aqui que o Calypso perdeu o caetune e o grande cachalote. O grupo de 11 cachalotes encontra-se a 2 milhas a oeste. Navegamos para nordeste e encontramos a mãe. Mas ainda estamos longe do fim. Agora é preciso tentar marcar o baleote. Alô, Zodiac. Alô, Zodiac. Os baleotes não mergulham muito fundo. Vimos-los à superfície esperar a mãe que descia para procurar alimento. Só aprenderão a mergulhar para se alimentarem quando forem desmamados. O ruído assusta o baleote. Quando o barco lhe corta o caminho, ele para por um instante. O falcão o marca com uma pequena flecha inofensiva. Conseguimos isolar o pequeno cachalote para estudarmos as reações dele, as da mãe e as de todo o grupo. Vamos esforçar-nos por não lhe fazer mal. Como nos sentimos um pouco culpados, apressamos-nos a ir ver se ele está bem. A linha enrolou-se na cauda do baleote, mas ele parece não estar ferido. Fixada como um laço, esta linha devia aguentar. Começa deste modo uma experiência sem precedentes sobre o comportamento dos cachalotes. Estamos agora aqui, um pouco mais a norte, e conseguimos marcar o filhote com um caetune. O grupo continua por perto.
O Calypso issa um sinal para avisar os outros navios de que segue uma pista e de que não sabe para onde manobrará. Temos a certeza de que os mamíferos marinhos comunicam entre si. Graças a sons modulados, trocam mensagens complicadas. É muito possível que o próprio bebê cachalote seja capaz de pedir socorro. O Marcelin, engenheiro de som a bordo do Calypso, coloca a embarcação entre o baliote e o grupo de cachalotes que se afasta. O hidrofone registra dois tipos de sons. O estalido contínuo é a emissão sonar do baliote. O grunhido é a voz dele, talvez o choro. O falcão queixa-se com frequência de que, durante o mergulho, o ruído das bolhas que se escapam do distensor o impede de distinguir os gritos do cachalote. Pela primeira vez, ouve-os com É clareza. giro. Está mais perto. Está. Ouves? Ah, pois. É curioso? Achas que é o pequeno que... Sim, sim, muito sim, curioso. sim. Deve ser o pequeno, de certeza. Ah, Ouves, pois. vês? Mais perto. 20 de maio, 18h30. O radar segue os movimentos dos cachalotes. Seja qual for a direção tomada pelo grupo, o pequeno segue-o. Ao fim da tarde, parece que outras baleias se juntaram ao rebanho. Talvez tenham sido atraídas pela sensação de que a comunidade estava em perigo. Pois os cachalotes são como uma nação em marcha. Deslocam-se inexoravelmente de um outro extremo da respectiva rota de migração. A boia aguenta-se, o Kaitun voa atrás. À medida que o Calypso prossegue a sua rota, os membros da tripulação, enquanto desempenham as tarefas que lhes cabem, não podem evitar observar regularmente o horizonte para saberem o que acontece ao baliote. A nossa experiência de hoje sugere-me uma hipótese. Tudo se passa como se a cabeça monstruosa dos cachalotes, cheia de óleo, fosse para eles um hidrofone com uma grande capacidade direcional. Daí resultaria a extraordinária acuidade auditiva que permite a este animal caçar na eterna noite das profundezas. C'est rien alors. Do crepúsculo à aurora, o radar vigia o pequeno cachalote e a respectiva cauda de noiva formada pelo Kaitun e pela boia. Em algumas horas, ele tornou-se em algo mais do que um sujeito de observação. Tornou-se um amigo. É o assunto das conversas durante toda a noite. Uma única pergunta: ele ainda ali estará? Durante a noite, detectando constantemente as folhas de alumínio do Kaitun, o radar permitiu ao Calypso manter-se a menos de 5 milhas do baliote. Sim, está lá. É esta a primeira referência no diário de bordo do Calypso, do dia 21 de maio.
É necessário esperar 2 horas que haja luz suficiente para filmar o pequeno cachalote. A contínua tagarelice do baliote e as respostas do grupo ressoaram toda a noite no mar. Mas em pleno dia, Cousteau percebe-se de que jactos de baleia cercam completamente o navio. Algumas das maiores baleias começam a deixar o grupo e os gritos do pequeno aumentam de intensidade. Os velhos baleeiros dizem ter visto uma baleia socorrer outra, arrancando-lhe o arpão com os dentes. De repente damos por um cachalote que se dirige sem hesitar para o baliote. É a mãe dele. A mãe consola o filho, dirigindo-se-lhe num tom particular. É tentador imaginar que ela lhe dá conselhos. A menos que... Claro que não podemos saber o que se passa nas profundidades. Mas que aconteceu ao arpão? Soltou-se sozinho? Ou foi a mãe que o tirou? Ora bem, esta é a situação. O primeiro bebê cachalote foi imobilizado pelo Borissi às 9h30, mais ou menos por aqui. Às 11h20, 3 adultos vieram e libertaram o cachalote, que conseguiu sair do cerco. Atenção, há 15 minutos que vieram libertar o cachalote. Eram 3 adultos. O Falcão manda partir o Zodiac à procura do baliote. Assustado, o pequeno não se mexe. O Falcão prepara uma etiqueta de marcação, enquanto uma nova boia é atada ao baliote. Em anos futuros, esta etiqueta poderá fornecer dados preciosos acerca do comportamento e das deslocações das baleias. Não passa de um bebê, mas já pesa 10 vezes mais do que um homem. No reino onde vive, os recursos são ilimitados. Adulto irá atingir 15 a 18 metros, irá pesar mais de 40 a 50 toneladas. As dimensões das baleias desenvolveram-se graças à abundância de alimentos. Ao longo dos séculos é possível que as baleias continuem a tornar-se cada vez maiores, se não forem exterminadas pelo homem. A marcação terminou. Mandei libertar o pequeno cachalote. Não vamos incomodar mais este baliote desamparado. Serviu-nos para aumentar os nossos conhecimentos,
para estimular a nossa imaginação como poucos animais o fizeram. E agora deve regressar para junto da mãe, para o grupo a que pertence, para o povo do oceano. Durante os primeiros anos de cruzeiro do Calipso, ávidos de explorar o mal conhecido mundo que é o mar, pesquisamos destroços de todos os tipos. Mergulhámos com escafandro nos discos, em lagos, em ribeiras e em cavernas submersas. Fizemos amizade com criaturas de toda a espécie, mas especialmente com mamíferos marinhos como os golfinhos, as focas e as otárias. O nosso deslumbramento não enfraqueceu e estamos hoje mais ávidos do que nunca por continuar a descobrir esse mundo com os nossos novos amigos.